Estamos começando mais um Sobral News em Debate. É um projeto do INTEC e da Faculdade Zinta. Eu sou Luzimar Castro, estou apresentando esse programa hoje para vocês, onde o jornal Sobral News, do dia 17 de julho, terça-feira hoje, traz a matéria de capa, a liberação da parcela extra do Garantia Safra. Traz também professores do IFCE rejeitam propostas e mantêm greve. Como também obras do metrô causam transtornos na Avenida John Sanford. São as matérias de capa que tem como destaque: assalto à Rádio Caiçara de Sobral é transmitida via web. Foi uma matéria muito polemizada que teve repercussão a nível nacional e você pode conferir no Sobral News, no jornal. No Sobral News em Debate de hoje, nós vamos focar também o Guarani de Sobral, que no último fim de semana obteve uma vitória muito importante diante da equipe do Salgueiro, por 2-0. No próximo fim de semana, irá até a cidade de Marabá, onde enfrentará a equipe do Águia, e para conversar sobre isso, eu trouxe o professor Hélio, Dr. Hélio, que é o presidente do Grupo de Amigos do Guarani. E, antes de tudo, eu queria lhe dar as boas-vindas, Hélio. Boa tarde, né? E muito obrigado pelo convite. A gente está aqui para falar de Guarani. Eu acho que é muito importante que a gente esteja divulgando, para que até mesmo está incentivando os torcedores, né, a comparecer também ao estádio também, nos próximos jogos do Guarani. O Hélio, a matéria traz a tranquilidade do Guarani depois dessa vitória diante da equipe do Salgueiro. Como você viu esse jogo do Salgueiro? O Guarani, você acha que houve assim uma melhora, se comportou bem, ou ele jogou de acordo com o adversário? Eu sei que o importante foi a vitória, né? Olha, esse resultado assim, foi um resultado que foi muito bom pra gente, mas ao mesmo tempo também, assim, logo durante a semana foi muito nervosismo, porque todos os jogadores sabiam se naquele jogo, se perdesse o jogo ali ficava complicado. Não é que o treinador ia cair, mas automaticamente a gente sabe que um treinador que perde 2 partidas, a tendência é que ele seja despedido, né? Corria esse risco, né, do treinador cair, mas todos os jogadores se imbuíram em conseguir essa vitória, que foi muito importante. Eu acho que daqui para frente a tendência é que o Guarani cada vez mais cresça, né, no Campeonato Brasileiro. O elenco do Guarani, nós percebemos que tem grandes nomes, como tem o Rinaldo, que entrou no último jogo, mas já entrou no finalzinho, não teve o que apresentar, até porque entrou correndo muito, se deslocando, chamando a marcação, mas ainda não foi aquele atleta que entrou de saída assim como tivesse participado diretamente. Mas é um elenco, que o Guarani tem, cheio de qualidades. Você vê que as substituições que foram feitas, todas elas surtiram um certo efeito dentro do clube, principalmente no momento em que o clube teve outro comportamento na hora em que essas substituições aconteceram, mas a gente retroagindo aos jogos. Se você fizesse assim um parâmetro, Hélio, entre o jogo de estreia, fora de casa, diante de Santa Cruz, o segundo jogo diante do Paysandu e o terceiro diante do Salgueiro. Se você fizesse assim um parâmetro, como você descreveria o Guarani nessas 3 partidas? Olha, no primeiro jogo, apesar de eu não estar presente, mas pela transmissão e ouvindo os comentaristas lá de Recife falando, o Guarani se saiu muito bem, né? Merecia até a vitória. Já no jogo contra o Paysandu, todos nós estávamos confiantes pela partida excelente que o Guarani tinha feito fora de casa, né? E a gente começou aos 25 primeiro tempo, do primeiro tempo, a gente teve chance de fazer ali uns 2 gols, né? E ali dava uma tranquilidade ao time, né? Mas foi perdendo bola. Até que conseguiu o seu gol, mas depois caiu de produção. Vem aquela coisa que eu vejo muito: o time faz um gol e recua. E isso daí eu acho que tem que mudar. Eu acho que tem que ter a hora de defender, mas também tem que ter a hora, você não pode ficar todo tempo só atrás. E aí eu acho que foi o grande pecado do Guarani.
Mas isso, Guarani recuar, isso, Hélio, é uma postura do treinador, é uma coisa psicológica do próprio clube, do próprio atleta, digo melhor, é de fazer um gol e se preocupar em não tomar um. Você não acharia que seria mais interessante, fez um gol, partir para cima para tentar fazer o segundo, intimidar o adversário? Então a pergunta principal é essa: isso é uma postura do treinador ou é uma coisa psicológica do atleta? Isso aí é dos próprios jogadores, né, que dentro de campo, porque assim, na conversa antes, né, da partida, da comissão técnica, com o Luizinho, com as pessoas que fazem parte do Guarani, sempre pedindo para o Guarani fosse para cima, né, não ficasse recuado, porque a gente sabe disso, que o time que recua, automaticamente, ele tem a grande possibilidade de pegar gol. E até porque nós estávamos jogando dentro de casa, né, você tinha que partir para cima. Ter o cuidado, sim, de se defender, mas também atacar também, né? Eu acho que tanto apoiar em bloco, como defender também em bloco. Hoje não dá mais para os atacantes ficar lá na frente. Eles têm que ajudar também na marcação. Eu acho que isso foi o fundamental já no jogo seguinte. Se você observava, o Ribinha voltava para marcar, né? Ajudou muito na marcação, né? Então isso daí já melhorou. E eu creio que nas partidas seguintes, nesse jogo agora, eu acredito sim numa vitória. O Guarani consiga uma vitória. Mesmo fora de casa, né? Mesmo fora de casa, eu acredito numa vitória. Os jogadores estão mais confiantes, porque sabem que uma vitória deixa o elenco confiante, né? Eles entraram dentro de campo, já contra o Salgueiro, já com medo, com aquele medo, né? Sem aquela confiança por ter perdido o jogo anterior. Já nesse não, já vão entrar confiante. E isso daí ajuda muito dentro de campo os jogadores. E eu acredito muito numa vitória lá, até porque é o seguinte, tem alguns jogadores que conhecem o campo, já deram algumas dicas já para os jogadores, né? Então vai se armar um esquema. Como eu vi o Júnior Sarense comentando, é o seguinte, não adianta a gente sair daqui e lá na hora querer montar um esquema. Já tem que sair daqui já focado naquilo que vai saber fazer lá. É como que sai para uma guerra, você já sai armado, né? Já sai armado, então isso que que está sendo trabalhado já, porque como você tem informação que o campo é reduzido, que o gramado não é muito bom, então você já vai sabendo disso. Então já está sendo montado para que a gente consiga uma vitória lá. Até, Hélio, trabalhar num campo reduzido seria mais interessante você congestionar o meio de campo, né? Você conseguir aquele domínio territorial. Se você domina o meio de campo, isso quando o campo é reduzido, não vai ter espaço para ninguém jogar. Aí vai prevalecer o que? A habilidade. E eu percebo que esse time do Guarani tem grandes atletas. O próprio Júnior Cearense é um atleta que tem uma qualidade diferenciada, o Bismarck. Outro que tem uma qualidade diferenciada, porque são atletas que têm habilidade, sabem o que fazer com a bola no pé. Eles têm cadência, eles sabem como articular a jogada. Então seria até uma forma mais interessante congestionar o meio de campo, ou seja, não só congestionar, mas ter o domínio do meio de campo, deixar o próprio Mensalão, ou Ribinha mesmo, ou um outro atleta de finalização mais à vontade, que tenha habilidade e tenha velocidade, para numa dessas jogadas, em ser lançado em profundidade, ele chegue na cara do gol com qualidade, com situação de finalizar e o mais importante, finalizando, né? Nesse jogo agora, não sei se você percebeu também, como eu percebi, o Ribinha, ele jogou mais na frente e ele se ouve muito bem. Eu fui uma das pessoas que estava sendo contra a escalação dele nesse jogo agora contra o Salgueiro, porque pela partida que ele fez contra o Paysandu, que não foi boa, né? Mas ele estava jogando mais recuado. Já nessa partida agora, já jogou um pouquinho mais na frente, mais ali próximo ali dos atacantes, foi quando ele se ouve bem. E o bom, porque ele ficava na frente, mas sempre quando podia, estava ajudando na marcação ali. Tanto que ele tomou 2 ou 3 bolas. Então o time tem que jogar dessa maneira. É atuante, né? É atuante. E nesse time aí, você vê, tem um Rogério para entrar no campo ainda. Que jogou o Jordi, por sinal eu gosto muito do Jordi, porque ele ajuda muito na marcação, marca muito bem, briga dentro de campo. Eu acho que tem que ser assim, o jogador tem que estar ali toda hora ajudando os companheiros e orientando os companheiros também dentro de campo, e o Jordi faz muito bem isso. E também tem o André Messalão ainda, que está louco também para jogar e não vê a hora também de ser titular. Então nós temos um bom elenco
no time principal, mas tem peças também para entrar também nesse time. E isso é aquela coisa, é uma dor de cabeça boa para o treinador, né? Porque tem elenco dentro de fora para colocar em campo. Na realidade, um time que tem os propósitos, que tem o Guarani, ele não pode ter um time. Você frisou muito bem aí, usou muito o termo elenco. É o que deve ter, né? Você tem que ter um elenco num todo. E principalmente quando o atleta, o Hélio, ele não tem aquele negócio de se achar. Quando eu falo assim, se achar, tem um atleta que eu sou o titular. Então, o que eu percebo ali é que ninguém é titular, com exceção do Marcelo Silva, né? Que é um goleiro que em todo jogo faz a diferença. Mas nos demais eu acho que não tem um titular. Está todo mundo brigando, tentando a sua posição. E quando isso é implantado na equipe, a gente vê progresso. Porque quando você tem uma equipe definida, olha, esses aqui são os 11 que vão entrar jogando, além de trazer uma certa ciumeira aos demais, os que entram, que sabem que são titular, começam a botar o salto alto. E o Guarani, como você frisou muito bem, por diversas vezes, você usou a palavra elenco. Eu percebo isso no Guarani. Ele tem um elenco que ele pode ser modificado a qualquer momento, mas não perde a qualidade. Não, isso é importante. E a gente, até você falando Marcelo Silva, provavelmente já nesse jogo, já entra o outro goleiro, né, o Fábio, né, que deve entrar, né. A substituição que foi feita nesse jogo agora, que também surpreendeu muito, foi o zagueiro também que entrou, que me deixou assim. Eu tava. Ele no treino é aquela coisa, tem jogador de treino, tem jogador de jogo, né? E esse foi um, que ele no treino chegou, balançava a cabeça, a torcida lá também reclamava desse jogador, e dentro de campo foi totalmente diferente já valendo a partida principal, né? A gente espera que cada vez mais essas peças que entram no Guarani tenham um lateral para estrear. A gente sabe que o Rick é um excelente de lateral esquerdo, mas infelizmente ele não aguenta jogar o tempo todo. Ele não aguenta, já é o organismo dele, como nós tínhamos também aqui, você lembra do Léo Olinda, que o Léo Olinda só entrava mais no segundo tempo, onde incendiava o jogo, né? E o Rick tem que ser preparado para isso também, para ser aquela arma secreta de estar entrando no segundo tempo, tanto para entrar ali no meio, como na lateral esquerda, né? Então já chegou um novo lateral, está treinando, não para essa partida, mas talvez já contra o em casa, talvez ele já esteja apto a jogar, porque quando você entra com o Rick, você já sabe que você vai fazer uma substituição. Então, automaticamente, você já perde uma, né? Então, já ele viaja, ele é titular nesse jogo ainda, mas já para o jogo contra o Icasa, eu creio que ele já não vai ser mais o titular do Guarani por consequência disso. É um grande jogador, não resta dúvida disso, mas tem esse problema que ele não aguentar o jogo todo. Me tire só uma dúvida, o Marcelo Silva, ele é pernambucano ou é paraense? Eu não sei ele assim afirmar, mas... Tudo bem, ele sempre jogou, né, lá no futebol pernambucano, né? Então ele veio de lá, acho que ele veio do Salgueiro, né? No ano passado, ele disputou o brasileiro pelo Salgueiro. O Salgueiro. O Salgueiro. Ano passado ele estava no Salgueiro. Excelente goleiro, viu? Não, é um grande jogador, um cara de caráter, um cara de grupo. Ele conversa muito com os outros jogadores, isso é muito importante. O Júnior Silêncio também é outra pessoa também que é aquela coisa, um capitão, ele adquire a faixa sem nem precisar o treinador chegar e tá aqui, você vai ser o capitão escolher. O jogador gostando dele, tem aquela confiança dele, pela experiência que ele tem, que automaticamente ele está adquirindo isso. Tanto que nesse jogo agora já foi o capitão. Ele se torna o capitão sem faixa, né? Automático. Né? Automático, porque é aquele cara que conversa com os jogadores. Você vê lá no hotel, eu tive informação que ele chamou o Jordi para conversar lá no hotel, para ver o Bismarck, reunir os três lá e ficaram conversando para procurar uma melhor maneira de jogar nesse jogo. Então isso é muito importante. Quando que é um setor muito importante, que é o meio de campo ali, né? O João Neto também, ele disse que reuniu os quatro. E os quatro conversaram, até para ver como é que eles iam fazer. Tinha uma hora um saía, o outro ficava. Para quando eu sair, você vai ficar. Então essa sintonia deles ali é muito importante. Então ele chamou o grupo e ele conversou com eles. E eu acho que isso foi que deu resultado também nessa conversa deles aí, que foi muito importante. Eu venho percebendo, Hélio, que o Guarani, em alguns momentos, ele dá sim um apagão. E você vê que nos momentos em que o Guarani bota a bola no chão e bota a bola para correr, a gente automaticamente percebe a qualidade individual de cada atleta e vê que a equipe se agiganta. E
tem o domínio, não só territorial, mas tem o domínio completo da partida. Isso a prova foi nesse último jogo contra o Salgueiro, que quando o Guarani botou a bola no chão, fez 2 gols, golaços. Gols em que as jogadas surgiram de uma forma tão trabalhada que deixou a equipe adversária completamente desarticulada. E os gols teve uma certa semelhança com a outra. Todas as 2 jogadas foram jogadas em que houve o rebote e sobrou justamente pelo bom posicionamento que se encontravam os atletas do Guarani. E o apagão que eu falo é porque em alguns momentos fica aquele negócio, as bolas alçadas, saindo do goleiro para o ataque, partindo da defesa para o ataque, sem que houvesse aquele trabalho dos jogadores de meia. E isso, você sabe, para quem joga dessa forma, velho, facilita muito para quem defende. Porque a bola vem alçada, quem vai de encontro dela, para onde ele cabeceia ou chuta, para onde ela for, está resolvido o problema. Já para quem vai receber, tem um triplo problema. Ele tem que dominar, ele tem que se desvencilhar da marcação, ele tem que finalizar aquela jogada. Então é muito difícil em relação a quem só tem uma, que seria do jeito que vier, vai estar resolvido o problema. Vem sendo discutido isso no Guarani, esse tipo de comportamento, Hélio? Vem sendo discutido, o treinador já conversou, né? Assim, já houve uma grande melhora, se você observar, do primeiro jogo para o segundo, né? Já contra o Sampaio isso aconteceu muito, até o Marcelo Silva chegou a colocar 2 bolas para a lateral, né? Com esse chutão que ele fazia, e aquela pressa, e eu ficava assim, calma, como se ele fosse me ouvir, mas a gente via que tinha que ter calma, ver a maneira de sair jogando com a bola do que estar chutando. Porque o chutão, como você falou, a bola ia e voltava ao mesmo tempo. E aí ficava aquela pressão. Parecia um ping-pong, né? Mas já nesse segundo jogo já melhorou muito, ou se não me engano, houve umas 3 jogadas só de dar chutão. Né? No outro jogo anterior tinha sido quase toda jogada era só chutão. Então foi conversado isso e eu creio sim, que a cada jogo isso daí vai chegar a um ponto que isso vai sumir. O Guarani tem jogador de qualidade, tem jogador que sabe sair jogando com a bola. O Jordi, ele sai muito bem ali com a bola, tanto que eu observei, ele não chegou a errar nenhum passe dele, né? Sempre quando ele saía com a bola. Aí você vê também o Júnior, também a qualidade dele, também o João Neto também, é outro também que joga muito bem. Eu achei muito firme o miolo de zaga do Guarani. Achei muito firme, muito seguro. Para você ver, o Marcelo Silva pouco trabalhou. Quando trabalhou, foi em situação altamente exigida e ele contribuiu de uma forma espetacular. Mas isso mostrando o miolo de zaga muito bem plantado, eu acho até que os cabeças de área também deram um certo suporte. Eu gostei do cinturão defensivo do time do Guarani. E principalmente do setor de armação, que conseguiu fazer o intercâmbio entre defesa e ataque. Né? Você vê que o Lima, que estreou, né, nesse jogo agora, jogou muito bem, né? Com uma postura boa, não fez aquelas faltas que ele era acostumado a fazer desnecessária, né? E algumas vezes chegou a sair jogando da defesa, não dava nenhum chute, sempre era com passe para o pessoal do meio do campo, e isso foi muito importante. A gente espera que a sequência do Campeonato Brasileiro, que cada vez mais o Guarani vai se entrosando, entrosamento do grupo, esses jogadores que jogaram essa partida agora, com as 3 partidas ali consecutivas, vai melhorar muito e muito mesmo. A viagem está programada para quinta-feira, né? Do Guarani. Vai ter o treino já pronto, quinta-feira à tarde, e aí após a janta o time já embarca para Fortaleza. De Fortaleza. Em Fortaleza vai pegar o voo até Belém, de Belém já pega o ônibus para ir até para Marabá. Qual é a palavra de ordem hoje no Guarani em relação a esse jogo? Olha, ontem à tarde mesmo eu conversando com o Luizinho, e ele até falando, não desceu ainda aquela derrota do Paysandu. Esse rapaz já está entalado ainda, né? Mas nós vamos buscar uma vitória lá, vamos recuperar os 3 pontos lá contra o Águia. Esse rapaz, a gente tem tudo para conseguir isso, né? Porque se o Águia jogou contra o Fortaleza aqui, empatou, né? Foi. E, se eu não me engano, perdeu a segunda partida. Ele perdeu dentro de casa pro Salgueiro agora, se eu não me engano. Foi. Perdeu de 2-1 ou foi 1-0. Então, assim, não é aquele...
o que a gente vê nesse... É uma equipe regular, né? regular. E o que a gente observa também na nossa chave, que não tem nenhuma equipe que esteja se destacando. Né? Todos são mais ou menos, a não ser o 13, né? Que esse daí que entrou de gaiato. Entrou na marra e não conseguiu ainda se encontrar. Não conseguiu. Mas o restante mesmo ali estão mais ou menos no nível. O Cuiabá, apesar de estar com 1 ponto, mas eu vi uma partida dele também, é mais ou menos o nível também. Até quem é que dizia que o Paysandu ia perder para a Fortaleza lá dentro e perdeu de 1-0, né? Para você ver, com 25 mil torcedores lá no estádio ontem, mesmo assim, perdeu de 1-0 Fortaleza e fez o mesmo erro que o Guarani fez. Eu estava vendo os lances, se você chegou a ver, era chutão. Eles chutam da defesa para o ataque. O mesmo erro que nós comentamos contra eles cometeram também agora contra o Fortaleza também. É complicado, mas se a gente for analisar as duas chaves da Série C do brasileiro, essa chave do Guarani, eu acho a chave mais cruel, a chave mais franca. Porque, veja bem, nós temos Guarani de Sobral, Fortaleza e Casa. Logo de cara, 3 cearenses. 3 cearenses. Nós temos o Santa Cruz Salgueiro. E o Salgueiro do Pernambuco, o Águia do Marabá, o 13 da Paraíba e o Luverdense. O Luverdense. Mato Grosso. É 8, né? O Luverdense. Ou seja, é a chave mais igual, assim, eu acredito, assim, a mais franca, que você não pode apontar assim um favorito. Pela tradição, você diria que o Santa Cruz seria o franco favorito. Pela tradição do futebol pernambucano, que também já não é tão favorita em função desse progresso que teve o futebol cearense. E o futebol cearense está com 3 representantes. Os 3, diga-se de passagem, tem um que é o líder, né? Está disputando a liderança, que é, no caso, o Icasa. Então está mostrando mais do que nunca a força do futebol cearense. E isso faz com que nós apostemos no time do Guarani, que pelas as partidas em que disputou, com exceção contra o Paysandu, que para mim foi um verdadeiro desastre, eu acho até que foi um excesso de confiança. Eu acredito que os demais jogos foram mais ou menos no mesmo nível. Até porque eu estava ontem conversando com o seguinte, nós passamos por Santa Cruz, Paysandu e o Salgueiro. 3 times fortes, né? 3 times que, teoricamente, vão estar ali brigando pela classificação. Né? O mais forte que tem para a gente pegar agora, teoricamente, é o Fortaleza. Né? Então, assim, nós já passamos por esse time. O Icasa está hoje em primeiro lugar, mas não pegou nenhum time considerado grande ainda, né? Pegou nem uma pedreira, né? Nem uma pedreira ainda. Então, assim, nós já passamos por essas pedreiras. Né? A não ser o Fortaleza que nós vamos enfrentar ainda. Mas dá para a gente chegar lá. Dá para a gente conseguir a nossa classificação, isso aí eu não tenho nem dúvida. Pois é, eu estou muito satisfeito com a sua presença. Tem alguma coisa que você queria acrescentar que eu não tenha perguntado? Eu só queria agradecer você também e avisar aos torcedores do Guarani que o pacote continua à venda. A gente vai continuar com os pacotes. A gente espera para o próximo jogo aqui a gente consiga vender mais aí uns 100 pacotes para cada vez mais a gente melhorar o Guarani e fazer com que o Guarani cresça e muito. Né? A gente agradece o torcedor por ter ido ao estádio domingo. Eu até comento, domingo, aliás, sábado, deu o quê? Praticamente quase 2 mil torcedores. Que realmente é o nosso público, a torcida do Guarani, aquela ali. É a torcida fiel, né? Fiel. Os outros é a torcida de festa. Tá bem, vamos. Né? E a gente sabe que todo time tem isso. Você vê o Flamengo, se o Flamengo quando tá bem, tá estádio cheio. Quando cai é do mesmo jeito. Isso aí é normal. É natural, né? Natural. E a gente, se nós tivéssemos ganhado o jogo do Paysandu, com certeza no sábado tinha dado 7 mil torcedores. Né? Como a gente espera conseguir agora 2 vitórias, para que no próximo jogo aqui a gente tenha uma boa arrecadação. Né? E para poder a gente fazer dinheiro. Ontem fizemos um pagamento de todos os atletas ontem. Não só os atletas, como os funcionários. Está todo mundo em dia, isso é muito importante hoje. Poucos times do futebol brasileiro hoje fazem como o Guarani hoje, está pagamento em dia. Todo jogador hoje elogio a diretoria pela estrutura que é dada a eles, né, para que eles... Porque tem que ter uma boa estrutura fora de campo, para que dentro de campo
ele desempenhe seu bom futebol. Então, tudo isso está sendo dado aos jogadores. Tudo bem, estamos chegando ao final de mais um Sobral News em Debate. É um projeto do INTEC e das faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e até a próxima edição.